Olá, gente, muito boa noite. Estou aqui de novo para mais uma live, mais um estudo do livro do Apocalipse. Estamos caminhando praticamente para o final. Hoje nós vamos falar o capítulo 19 e vai até o 22. Enquanto isso, eu vou aqui compartilhar pela minha página pessoal. Ok. Geralmente é uma live, ela fica gravada, depois nós vamos postar no YouTube, né? Tem algumas pessoas que não têm Facebook. Vamos lá? Apocalipse capítulo 19, o versículo 1. Depois destas coisas, de muitas coisas que já passou, né? Claro, já lemos. Ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus profetas. Engraçado que essa referência aqui, desse versículo 2, que vingou o sangue dos seus servos, Moisés já tinha falado isso, que Deus ia vingar o sangue dos servos dele. Eu quero que vocês abram aí, deixem aí em Apocalipse, o nosso texto é aí, e abram em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 43. Abram lá. Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 43. 32, 43. Diz assim: Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Olha, Moisés já tinha profetizado. Moisés disse que o Senhor vingaria o sangue dos seus servos, tomaria vingança dos adversários e fará expiação, uma limpeza na terra da maldade. Isso vai acontecer, né? Deus um dia vai limpar essa terra, tirar toda a maldade que existiu e que não existirá mais. Que existiu e ainda existe, mas não existirá mais. Volte lá para Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19. O versículo 3. Que diz assim: Segunda vez disseram:
aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Aqui ainda continua falando da destruição da grande meretriz, né? Que é a cidade de Roma, que fica na Itália, né? Hoje já podemos falar claramente sobre isso. Claro que quem de repente tem uma admiração por essa cidade e não imagina que vai ser palco de uma situação muito cruel. Mas foi o que o Império Romano fez, né? Tudo tem consequência. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então é o que vai colher, infelizmente. E diz aí, a fumaça subiu pelos séculos dos séculos. Essa mesma referência do versículo 3, Isaías também falou sobre isso. Vamos lá ver? Abra em Isaías 34, versículo 10. Isaías 34, versículo 10. Diz assim: nem de noite, nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para o todo sempre ninguém passará por ela mais. Gente, a coisa vai ser feia aqui. Volte lá para Apocalipse. É o que está dizendo aqui no versículo 3, né? Volte lá para Apocalipse 19, versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se achava sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Versículo 5 diz: saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Versículo 6 diz: então ouvi uma voz como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha só o que diz: numerosa, uma voz numerosa como de multidão. Ezequiel 1, versículo 24, fala muito sobre isso. Eu quero que vocês abram lá. Ezequiel 1, 24. Eu vou ler numa outra versão aqui, que dá um entendimento melhor. Dá um entendimento muito melhor. Ezequiel 1, 24. Vou esperar que vocês achem. Diz assim: eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz de Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas. Aqui está dizendo que são seres, são multidões que praticamente terão o poder de voar como águia, né? Com o barulho de muitas águas, são um barulho das asas. Olha que coisa forte, né? Volte lá para Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, o versículo 7. Que diz assim: alegremo-nos, exultemo-nos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, se aprontou. Aqui quando fala a esposa, a igreja, tá? A igreja que foi arrebatada, o povo que lavou as suas vestimentas no sangue de Jesus, que não se vendeu, que não se deixou levar, morreu, mas permaneceu com a fé em Jesus. Então aqui vai participar das bodas. Eu vou te mostrar uma referência bíblica que fala sobre essas bodas
E é muito esse versículo fala aqui, versículo 8. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, de coisa fina, gente, resplandecente e puro. Olha só, uma vestimenta de linho finíssimo, que resplandece e é puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. No versículo 9, Apocalipse 19, versículo 9, diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas verdadeiras palavras de Deus. Olha como diz aqui no versículo 9: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Vocês viram que Jesus falou sobre essa parábola das bodas, né? Então aqui era algo sobre ele mesmo, mas ele contou o reino do céu. As pessoas não acreditavam muito no que ele dizia, algumas pessoas não acreditavam na palavra que ele falava, mas isso vai acontecer. Então abra lá em Mateus 22, versículo 2 e 3. Mateus 22, Mateus capítulo 22, eu vou esperar que vocês achem. Veja o versículo 1 para dar entendimento melhor. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. A um rei. Quem é o rei? Quem é que reina? Quem é que os anjos, os seres viventes, as multidões estão dizendo? Aleluia! Quem estão falando? Do nosso Deus que reina, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E o seu filho celebrou, versículo 3, Mateus 22, 3. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Aqui muitos não se importou, muitos rejeitou. Sabe que o risco que muitas pessoas correm de perderem a salvação é exatamente a rejeição pelas coisas de Deus. É não aceitar as coisas de Deus. É desprezar as coisas de Deus. É desprezar o sacrifício que Jesus fez um dia de vir a essa terra morrer para salvar a humanidade dos seus pecados. Então essa rejeição vai custar muita salvação de muitas pessoas que rejeitaram. Essas bodas aqui são bodas de bem-aventurados, das pessoas que são salvas, né? Por isso que fala, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Já imaginou? Convite maravilhoso. Esse convite para esse dia estar nesta ceia aqui das bodas, nesta mesa, celebrando, esta oportunidade está agora sendo dada. As pessoas têm que agarrar agora, porque um dia Jesus vai chamar, e essas pessoas que forem chamados, é mais ou menos a honra que Jesus vai dar. Vem cá, sentem, estejam aqui comigo, participem desse momento maravilhoso. Aqui é coisa incrível, gente. Mateus 22 ainda, depois vocês não saem de lá não. Eu vou deixar aqui marcado. Até mesmo, acho, com a caneta. Você pode marcar, que nós vamos ler mais texto de Mateus aí, que tem um complemento muito interessante aqui no livro de Apocalipse. Você que está entrando na live agora, estamos lendo o livro do Apocalipse. Apocalipse 19. Eu vou esperar que vocês que estão chegando aí vejam. Eu vou ler o versículo 10 agora. Eu comecei do 1, eu já li até o 9, você que entrou agora, vamos continuar no versículo 10. Depois você ouve essa live, você entende melhor os outros versículos anteriores. Versículo 10 diz assim: Prostrei-me ante aos pés para adorá-lo. Porém ele me disse... O que ele falou? Sou conservo dos teus
irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é espírito da profecia. Aqui, João ele foi adorar a um ser vivente, que adora a Deus também. Aqui tem um ensinamento muito grande. Nós não podemos dobrar os joelhos diante de anjos ou pedir para anjos, porque eles são conservos, eles são servos. Aqui em outras versões eu sou servo como você. Então adora a Deus. Então a adoração deve ser exclusivamente a Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás, só a Ele se prostrarás. Então é isso, gente. Vamos continuar no versículo 11. Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Versículo 12. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Daniel também teve essa visão. Eu quero que vocês abram lá no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Eu vou esperar que vocês o encontrem. Daniel 10, 6. A visão que ele teve desse homem no cavalo, que está falando de Jesus. Ali é Jesus. Versículo 6, Daniel 10, 6. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, os pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Olha que coisa, né, gente? A voz como estrondo, uma voz poderosíssima, a voz do nosso Jesus. Então será ouvida em muitos lugares, né? A voz é poderosa do Senhor. Inclusive tem uma passagem que fala: a voz do Senhor é poderosa. Versículo 13. Volte lá para Apocalipse 19, o versículo 13. Porque aqui fala, aqui é a segunda vinda de Jesus. Visivelmente. Jesus veio na primeira vinda. Preste atenção nesse detalhe. Na primeira vinda, Jesus, como rei, ele montou num jumentinho, humilde. Demonstrou um rei humilde. O povo declarou: Hosana, 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 Hosana. Nas alturas, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, Hosana, Hosana, exaltou. Ele veio como um rei humilde, simples, morreu. Só que aqui, no livro de Apocalipse 19, os seres, a multidão está declarando: aleluia, glória a Deus que reina com justiça. Estão exclamando. Por quê? Vai vir o rei, mas não vai ser um rei humilde, simples, montado num jumentinho, não. Vai ser montado num cavalo branco. Um cavalo branco que voa. Não só ele virá visivelmente, mas a volta de Jesus não é no arrebatamento, não. Essa volta de Jesus no arrebatamento, ninguém vai ver. Vai ser um rapto. Vai ser no piscar de olhos. No abrir e fechar de olhos. E as pessoas não vão ver. Jesus não vai pisar nessa terra. São nas nuvens, nos ares. Jesus subirá. Há uma teoria que é provável que isso realmente seja, que quando Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabia senão o Pai, claro que hoje Jesus já sabe que o Pai já deve ter revelado o dia e a hora dele vir, talvez já está tudo certinho. Mas se soubesse o dia e a hora, tivesse programado o dia e a hora, a volta de Jesus, ninguém sabe, gente. Esses negócios de pessoas profetizar o dia e a hora de Jesus, o fim do mundo, isso é mentira. Isso não existirá. Porque só quem sabe é Deus, só quem sabe é Jesus,
Só quem sabe é o Espírito Santo. Só quem sabe é os céus, talvez saiba, não sei. Mas se falasse como existem ainda nos dias de hoje seres maldosos, demônios, anjos caídos no primeiro e segundo céu, nas regiões, nos céus, nas nuvens, acima das nuvens, se soubesse o dia e a hora, o diabo ia reunir a multidão dos demônios, que é 33%, uma terça parte dos anjos que caiu com ele, 33%, e mesmo sendo uma minoria, ia impedir da igreja subir. Talvez houvesse uma dificuldade de subir. Não que Deus não seja poderoso a bater, mas vai tirar de uma forma que nem o inimigo vai perceber. De repente, sumiu um monte de gente. Então vai ser uma coisa assim. Então nessa parte, quando as pessoas subirem, forem arrebatadas, vão encontrar com Jesus nos ares, nos lugares altos, acima das nuvens. Então nenhum olho vai ver. Na vinda de Jesus visivelmente é aqui, ó, no livro de Apocalipse. Por isso que fala aqui, ó, que ele vai voltar num cavalo branco, se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Pastor, mas ele vai vir para quê? Ele vai vir para defender o povo de Israel, a nação de Israel, que será cercada por muitos reis do mundo, nós já falamos isso anteriormente, que vai para destruir essa nação, aquele povo, porque são descendentes de Cristo, que derrotou o pecado, a morte, o diabo, e ele tem ódio disso, porque ele foi derrotado por Jesus. E ele vai fazer com que pessoas do mundo inteiro se voltem contra aquele povo e vão para destruí-lo. Só que ele não vai deixar. Nessa hora Jesus voltará em cavalo branco, mas ele não virá sozinho. Ele virá com uma multidão, exército do céu. Está escrito na palavra que nós vamos ler que exército do céu virá com ele para pelejar, para lutar, de tal forma que vai acontecer isso aqui, ó, no versículo 13. Volte lá, Apocalipse 19, 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou Palavra de Deus, né? Aí no versículo 14 diz que ele não vem sozinho, vem acompanhado. E seguiram-nos os exércitos que há no céu, ou seja, no céu existe um exército enorme. Esse exército vai acompanhar Jesus, vai vir com Jesus, montados em cavalos brancos também, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são aqui? É um povo, é a igreja. São pessoas que viveram em todas as épocas, estações, anos, décadas, milênios. Pessoas que viveram, mas permaneceram fiéis a Deus. Não se mancharam, não se deixaram contaminar com esse mundo. E essas pessoas voltarão, montados em cavalo branco. Eu espero um dia estar lá. Se Deus me der a oportunidade de voltar para guerrear, será um prazer. Será um prazer. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para ferir as nações, e ele mesmo as regirá como cetro de ferro, e pessoalmente, Jesus pisará pessoalmente o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus mesmo vai vir. Ele não vai vir mais como aquele que foi açoitado, aquele que foi humilhado, cuspido. Ele não vai vir mais como esse Jesus, né? Humilde, simples, que as pessoas chegam ao ponto de dizer, se ele voltar vai ser crucificado. Pelo contrário, Jesus vai vir para pisar mesmo, para fazer justiça. A justiça de Deus está sendo estabelecida e Deus enviará Jesus de novo para que a justiça seja mais firme ainda. E como é que vai ser isso? Diz a palavra de Deus que ele virá. Veja comigo Salmos 2, versículo 9. Veja comigo Salmos 2. Abra lá no livro de Salmos. Salmos não se fala capítulo, tá, gente?
São números. Salmos 2, versículo 9. Diz assim: com vara de ferro as regirá, e as despedaçará com um vaso de oleiro. Aqui está falando de Jesus, que vai reinar. Ele foi chicoteado? Foi. Machucaram ele com chicote? Machucaram. Agora, ele não vai sofrer mais isso. Pelo contrário, ele que vai ser o chicote. Uma vara de ferro, um chicote de ferro. E vai agir com justiça. Por quê? Porque é a justiça que vai vir no lombo das pessoas. Vai ser justo. Está nos Salmos, abra em Isaías 63, avance algumas páginas, e você vai encontrar Isaías 63, eu vou esperar que vocês achem, com calma, também estou procurando aqui com calma. 63, versículo 3, diz assim, ó: o lagar eu pisei sozinho. Aqui está falando de Jesus. Ele não vai pisar o lagar? O que é o lagar? É a ira de Deus. Deus pisando no lagar. O que é pisando no lagar? É Deus pisando os pés dele com força contra o mal. Por isso que é uma passagem na Bíblia que, se eu não me engano, está em Romanos 16, 19, diz que Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés. Né? Acho que é isso mesmo, né? Tem até uma música que fala isso. Então, aqui fala de esmagar Satanás, o mal, com os pés como se esmaga a uva. Diz assim, ou lagar, versículo 3, o lagar eu pisei sozinho e dos povos nenhum se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou todo. Olha só, porque o dia da vingança que estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Que Deus vai fazer isso? Que Deus vai salvar o povo redimido, escolhido, o povo de Israel que está sendo praticamente cercado para ser esmagado, mas Deus não vai deixar. Diz que aqui vai haver uma batalha tão grande que vai salpicar. Por isso que fala lá em cima no versículo... Quer ver no versículo, volta lá em Apocalipse, que fala, versículo 13, ó, volta lá, 19, 13. Por isso que está falando assim, está vestido com um manto tinto de sangue. Por que sangue? Porque vai manchar, vai ser manchado. Por quê? Está havendo uma batalha, uma guerra, vai haver uma peleja. Mas por que isso? Porque a besta, o anticristo e o falso profeta, usado pelo diabo, ele vai guerrear contra os santos, os povos de Deus, o povo de Israel. Ele vai reunir nações. Então vai haver uma guerra, uma peleja. Ele vai se levantar. Veja comigo, vê se você consegue encontrar com facilidade Joel 3. Joel 3. Fica lá, vai passando, Isaías, você vai encontrar. Joel 3. Eu vou esperar que vocês achem com calma. Tudo bem, tenham paciência. Joel capítulo 3, o versículo 13. Eu vou esperar mais alguns segundos, porque eu sei que não é fácil achar o livro de Joel. Fica lá, né? Daniel, Oséias, vem embora. Foi depois de Oséias, praticamente. Depois de Oséias vem Joel. Joel 3,13. Vou ler aqui, ó. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai. Ó, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Por que Deus está fazendo isso? Porque a malícia, a maldade é grande e Deus vai pisar para destruir com força. Com força. Aí no versículo 14, diz assim, multidões.
multidões no vale da decisão. Aqui está falando que haverá multidões no vale da decisão. Que vale da decisão? Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Aqui está falando do Armagedon, de uma batalha final entre o bem, Deus, e o mal, onde Deus vai pisar em cima do mal com força. Você está vendo o mundo que você vive, o mundo que você está vendo, esse mundo caótico, terrível, essa maldade que existe, essa malícia que existe no nosso meio social, na sociedade, no mundo. Essa malícia, ela tem sido grande diante de Deus, e Deus não está gostando. E um dia Deus vai pisar com força, presta atenção nessa expressão, com força, como que alguém pisa na uva para espremer mesmo, porque Deus está irado. Malícia, maldade, Deus não apoia. Continuando lá, volte lá para Apocalipse. Capítulo 19, versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na época de Jesus, com um tom de zombaria, Rei dos Judeus, né? E riam dele. Ele não vai voltar, não vai ter uma plaquinha ali para zombaria, não. Tá na coxa dele assim, ó, um nome escrito. Aquela coxa que é de bronze polido, brilhante, bonito. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não vai ser só Rei dos Judeus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque ele será Rei de muita gente, de multidões, de nações, de tribos, línguas, povos. Ele vai ser Rei de todas as nações. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele será Rei absoluto, ele será Senhor absoluto. E por que ele está vindo para guerrear? Por que ele está vindo para pelejar? Tem um propósito? Tem. Estabeleceu o reino milenar. Mas até aí tem mais batalha. Veja aí no versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para o banquete. Versículo 18 diz: para que comais carnes de reis, carne de comandantes, né, de exército, essas coisas, de pessoas que comandam um exército, carnes de poderosos, carnes de cavalos, de o quê? Carne de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como os grandes. Vai haver uma matança absolutamente terrível. Algo nunca já visto. Porque aquele povo está indo para destruir o povo de Israel e Deus não vai deixar. Então Jesus vai haver com a espada que sai da sua boca, apenas com a palavra dele, a palavra de Deus, como se fosse uma espada, automaticamente vai haver como se fosse algo fulminante. É tremendo isso. Apocalipse 19, 18. Pastor, tem alguma referência que complemente esse versículo 18? Tem. Abra em Ezequiel 39. Abra lá. Ezequiel 39. Versículo 4. Ezequiel 39, versículo 4. Olha o que vai acontecer. O exército, aquele povo na Vale da Multidão, no lugar lá da batalha final, é um vale, gente. Ele existe até hoje. É um vale gigantesco. Pessoal, é o Megido, né? O vale de Megido, vale da decisão. Versículo 39, Ezequiel, versículo 4 diz assim, ó o que vai acontecer. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas
e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina, os animais do campo, te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor. Veja o versículo 17, aí mesmo em Ezequiel. Diz assim, versículo 17. Tu, pois, ao filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves. Quem que vai dizer às aves lá no livro de Apocalipse? O anjo. De toda espécie, todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, no vale da decisão, e comereis carnes e bebereis sangue. Olha que coisa forte. Versículo 18. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Versículo 19. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embriagardes. Versículo 20. A minha mesa vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes, de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Versículo 21 diz: manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Versículo 22. Desde o dia em diante os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Saberão, versículo 23, as nações, os da casa de Israel, por causa da iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim. Eu os escondi deles o rosto, os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Aí diz, versículo 25, Deus permitiu algumas coisas assim. Versículo 25 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, agora vos tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Que coisa tremenda, não é? Veja, versículo que fala mais ainda, esquecerão a sua vergonha e toda a sua pérfida com os que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu vos tornar a trazê-los entre os povos, e os houver ajuntado das terras dos seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Versículo 28 diz: saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu fiz para o cativeiro entre as nações, os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que de lá não deixarei nenhum deles mais. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Que coisa tremenda, né? Está dizendo que vai trazer de volta muitos que foram espalhados entre as nações, as 12 tribos de Israel. Talvez nós façamos parte de alguma delas. Espalhado pelo mundo, Deus vai ajuntar de novo. Se você não sabe, recentemente, se eu não me engano, da Etiópia, encontraram uma tribo, se eu não me engano, a tribo de Dan. Estão voltando muitas pessoas que são descendentes dessas tribos. Essas 12 tribos existem, estão espalhadas por todo o mundo. Por que elas existem? Porque Deus vai escolher 12 mil de cada tribo. Para Deus escolher, tem que existir pessoas a serem escolhidas. Então elas existem. Deus vai juntar um dia. E esse povo irá para Jerusalém para lutar, talvez, contra o exército inimigo. Talvez esse povo vai ter que retornar para defender a sua terra, porque talvez acham que vai ser exterminado. Mas quem vai dar o livramento vai ser Deus. Por isso que Jesus desceu com um exército do céu, os exércitos do céu que há no céu vai descer, e ele também montado num cavalo com aquela multidão
do exército do céu, montado em cavalo também, vai descer. E vai haver uma guerra tão grande, que eu li em capítulos anteriores do livro de Apocalipse, que o sangue, a um raio de 300 quilômetros, vai cobrir até o pescoço do cavalo. Mas aqui a batalha vai ser contra o mal, contra as pessoas que foram influenciadas pela besta, pelo anticristo, que entraram na loucura de destruir Israel. Essas pessoas serão mortas, serão destruídas totalmente. E vai ser uma carnificina tão terrível, tão cruel, que as aves dos céus nunca se fartaram, nunca vão se fartar tanto, nunca vão deixar de comer tanto na vida como... É até chato dizer isso, mas é o que está na Bíblia. Eu não posso mudar. Vão se fartar de carne. Você viu lá de pessoas, reis, comandantes, livros, um monte de gente, até os cavalos, até os animais que foram usados. Vai ser uma coisa terrível, gente. Uma coisa terrível. É a ira de Deus se manifestando sobre um povo que foi induzido pelo mal. O mal cega as pessoas, né? O mal cega as pessoas. Apocalipse 19, versículo 19. Estamos caminhando já para o estudo desse capítulo 19. Veja comigo. Diz assim. Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra. A besta aqui, gente, é o anticristo, tá? A besta e os reis da terra. O que o anticristo vai fazer? Fazer com que muitos reis da terra, nações, se voltem contra Jerusalém. Aí diz mais, com os seus exércitos. Vai ser muitos exércitos. Vai ser muitos reis da terra. Aquele vale lá da decisão, o vale de Megido, o vale onde Deus chama mesmo para pelejar, para que esse povo venha guerrear contra ele. E o homem é tão louco que vai acreditar que é possível vencer Deus. Congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra todo o seu exército. Nesse momento que Israel será cercado, Jesus vai voltar com o seu exército. O Espírito de Deus vai fazer com que o povo clame por socorro. Vai pedir a Deus que perdoe os seus erros, os seus pecados. O povo vai se arrepender de tal maneira que nessa hora Jesus vai descer no cavalo branco com o exército e vai ficar de frente para defender aquele povo. E automaticamente, versículo 20 diz assim, ó: mas a besta foi aprisionada, o anticristo, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Nossa, pastor, essa carnificina aí desse povo, que povo é esse? Povo que tem a marca da besta. Então é um povo já condenado. O que Deus pode fazer mais por elas? Se tiveram oportunidades. Tem hora que não tem mais oportunidade, gente. Acabou. Tem hora que acabou. Tem hora que não dá mais. Tem hora que não tem mais o que fazer. Então Deus vai fazer o quê? E esse povo está indo com a maldade no seu coração, com a marca da besta, que já é a condenação já da pessoa, se aceitar, automaticamente não tem mais o que fazer. Tem hora que não tem mais nem opções. Não tem mais opção, acabou. Versículo diz aí que pegou o anticristo e o falso profeta. Ó, foi aprisionado. Opa, prenderam. Ali mesmo. Aí diz no versículo 20 ainda: os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que se arde com enxofre. Gente, presta atenção que o anticristo e a besta foram pegos vivos
Quem pegou? Não desceu um exército dos céus de cavalo branco? Você acha que também os anjos de Deus não estavam ali também? Com certeza. Então eles foram presos, pegos. E vivos, eles foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre. O que é isso? A segunda morte. A segunda morte é um lugar onde ali Deus fez para o diabo e os anjos caídos pelos séculos dos séculos para sempre. E acabou. Veja no versículo 21. Os restantes das pessoas que estão ali guerreando, o exército, aqueles reis, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha que coisa, gente. Foram mortos o restante do povo que sobrou. O que aconteceu? Jesus, com a espada que saía da boca, uma espada, automaticamente essa espada matou o restante dos que estavam vivos ainda, talvez querendo fugir, ou talvez ainda tentando enfrentar, e não teve jeito, foram mortos. E automaticamente as aves se fartaram das suas carnes. É triste, não é? É triste, não é? Por isso que no versículo 9 lá eu quero que vocês voltem, para a gente terminar essa... Apocalipse 19, versículo 9 diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Lembra que eu falei para vocês marcarem Mateus 20 e 2? Eu quero que vocês voltem lá, para a gente entender uma coisa. Mateus 22 eu li até o versículo 3, vamos ler o 4 em diante para terminar. Fala a parábola das bodas. Não fala que é bem-aventurada a pessoa que foi chamada às bodas? Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo que está pronto, vinde para as bodas. O convite é hoje. O convite é hoje, participar das bodas. Participar das coisas na igreja. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando servos, os maltrataram e mataram. Versículo 7 diz: o rei, quem é o rei? O rei dos reis, ficou irado, enviou as suas tropas. Olha só, enviou as suas tropas. Quem que vai enviar do céu as suas tropas celestiais? Deus. Exterminou aqueles assassinos. Quem eram essas pessoas? Quem vão ser essas pessoas que vão ser exterminadas lá no capítulo 19? São pessoas assassinas. São pessoas cruéis, pessoas que já têm o DNA da maldade na testa ou na mão direita. E lhes incendiou a cidade. Lembra que foi incendiada a cidade de Roma, a cidade lá na Itália, que vai ser incendiada no futuro? O Império Romano será queimado, destruído para nunca mais, pelos séculos dos séculos, só vai sobrar fumaça e ninguém vai ver mais cidade? Versículo 8 diz assim, ó: então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, porém, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas tudo quanto encontrardes. Versículo 10: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que se encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Então Deus não quer que se achegue a Ele, a igreja, pessoas boas, pessoas más. Então, é Deus que transforma. Tem gente que era mal, cruel, e Deus transformou em pessoas bondosas. E geralmente pessoas bondosas, pessoas que ninguém duvida que pode agir e ter maldade, muitas vezes sai maldade, gente, malícia.
Versículo fala no versículo 11: entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, né, um dia, pode anotar, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, ou seja, não está vestindo adequadamente, não está se comportando como um servo, como alguém mesmo digno. Versículo 12, perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Meu irmão, não vai entrar, não tem como entrar. Não adianta querer ir para o céu de qualquer jeito, que não é assim, gente, não é assim. Não é querer ser salvo no último minuto do segundo tempo, não, para com isso. Versículo 3, então ordenou o rei aos seus serventes, os seus servos, né, anjos, amarrai-os de pés e mãos. Lembra que foi amarrado, preso? Quem foi amarrado e preso? O anticristo, que enganou muitas pessoas, e a besta foram amarrados vivos, não foi? Aqui está falando, amarrados pés e mãos e lançado para fora. Para fora de quê? Fora daquilo que o plano de Deus para a humanidade, que é coisas boas, ou seja, Deus não vai querer maldade. Então foi lançado fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, é terrível, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus chama muita gente para o arrependimento. Deus chama muitas pessoas para se arrepender. Mas são poucas as pessoas que aceitam o seu chamado. Deus chama muitas pessoas, mas as pessoas dão muitas desculpas. Vai chegar um dia que não vai ter desculpa. Ah, Senhor, mas eu achei que era fácil, era simples, era de qualquer forma entrar aqui e fazer. Não. Não. Lá não vai entrar. Nada que é imundo, impuro, nada que é avarento, nada que é de prostituição, de mentira. É o que diz lá, gente, não entrarão. Nós vamos ler daqui a alguns dias, essa semana ainda, mas os últimos capítulos do livro do Apocalipse. Hoje nós lemos 19, né? Terminamos. Vamos ler Apocalipse 20, 21 e 22 e termina. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, boa noite, paz e até a próxima live. Tchau, gente.